Tá difícil de entender o que vai sair daí, né? E o torcedor tem o direito de ficar preocupado, porque assim, tá precisando, né? Mas assim, a grande questão, acho que assim, a necessidade do time e a disposição do clube de investir. Isso que eu acho que está pegando agora. Até onde vai a disposição do Flamengo em investir? E essa informação a gente não tem. Eu já tentei, claro, já perguntei, eles não falam. Acho que é falta de transparência com o torcedor. Olha, é o seguinte, não vamos contratar ninguém de 20 milhões. Esquece. O nosso teto é 10, 11, 12, sei lá. Ou vamos sim, se pintar o cara, pode trazer. Isso não está claro. Não está claro. Será que o Boto insiste tanto em Juninho e Mickey porque quer? Ou porque não pode gastar muito mais do que isso? Embora o Carrascal eu não consiga entender como é que um jogador que custou cerca de 5,5 milhões de euros ao Dinamo de Moscou e que só joga no Campeonato Russo, na Copa da Rússia, que não atua em outro lugar, né, porque o futebol russo está isolado, a Rússia está isolada por causa da guerra com a Ucrânia, vai de repente custar 12 milhões ao Flamengo. Por quê? Ele se valorizou tanto jogando na Rússia? Também não entendo isso. Acho a proposta desproporcional. Mas ele só vende por esse valor. Então, tchau, vai atrás de outro. Por que o Carrascal custou 5,5 aproximadamente? Vai custar 12? O que houve que esse cara agora está tão valorizado? Acho que é isso que o BAP deveria questionar. O que acontece aqui? Esse jogador custou 5,5, é BAP, os pares dele, sei lá mais quem. Né? Agora é 12. Por que 12? O que esse cara fez em 1 ano, 2 de Rússia para valer tanto? O valor de mercado dele disparar dessa maneira. Se não houvesse esse isolamento do futebol russo e ele estivesse jogando a Liga dos Campeões, comendo a bola, o Dinamo de Moscou jogando o torneio, o cara acabou com a Inter jogando na Itália, o cara destruiu lá na Inglaterra o jogo contra o Arsenal, sabe? Cara, esse cara, aí ele estaria por lá, ficaria pela Europa, né? Não viria para cá. Né? Mas para mim, inexplicável o tamanho e a valorização do jogador. Porque eu penso assim, se o valor do jogador disparou e o clube que não quer vender e pede muito, eu não vou pagar isso tudo, vou atrás de outro. Então eu vou gastar 12 num cara que me dê mais certeza do que o Carrascal, que é um jogador que a gente tem uma dúvida com relação ao que pode ser. E qual é o teto do Flamengo? Não sabemos também. Tem teto? Né? Claro, tem um teto, isso é evidente. Mas qual é esse teto? Não estou aqui aliviando o Boto, não. Estou dizendo o seguinte, a responsabilidade talvez não seja só dele. Será que o Rodrigo Tostes, que é o cara das finanças, está liberando a grana para contratar? Alô, Rodrigo Tostes, pode ou não pode gastar o seu Boto? Rodrigo Tostes não fala. Cadê o Rodrigo Tostes? Não fala. Quando era outra gestão, ele falava. Falava, criticava em off, agora não fala. Cadê o Rodrigo Tostes? O BAP também não fala. Você tenta falar com ele, não responde. Então, quando esses dirigentes não respondem e não se manifestam, a gente fica na dúvida. E às vezes até o cara é criticado de forma injusta, porque ele se comunica. Muita gente se comunicava quando era oposição ou dissidência da situação. Agora não se comunica mais. E aí, problema deles. O problema não é do jornalista. O problema é deles. E do torcedor que fica sem informação. Porque o torcedor quer jogador caro, quer jogador bom. Vai chegar ou não vai? Se não vai, fala. Não vai, não vamos gastar, não podemos. Ok, beleza. Acima de tudo, a gestão e a responsabilidade. Mas tem que haver comunicação. O Flamengo não se comunica. Como se comunica, às vezes se comunica mal. E não é só o José Boto que pode ser alvo desse tipo de crítica, não. Até diante dessa sua análise, Mauro, eu lembro que no orçamento inicial, o próprio presidente BAP havia levantado que estava sendo estipulado 20 a 25 milhões de euros, né, para contratações. E agora o Flamengo teve 25 milhões de euros à vista pelo Gerson, tem também o dinheiro do Mundial de Clubes no caixa, tem um imposto ali, né, a ser pago e tudo mais, e pode ter o Wesley ou alguma outra saída ali, Matheus Gonçalves, enfim, próprio Michael, né, pode ter outras saídas ali que o Flamengo coloque mais dinheiro em caixa. E aí fica o grande X da questão que o Mauro acabou de abordar, André. E eu vi uma pergunta do Mauro muito boa no Twitter. Qual será, né? Qual é a política de contratações do Flamengo nessa gestão do BAP? São jogadores caros e grandes ou são contratações baratas de scout? Isso aí também o torcedor está um pouco com dúvida, né, André? Tem que ficar claro, né? Tem que esclarecer. Quer dizer, o Jorginho é um jogador grande, né? Mas aí é outro perfil de contratação, o jogador, né, que encerrou o contrato, jogador mais experiente, etc. O próprio Danilo também, né? Mas essa contratação de que você vai pinçar um jogador
de um mercado alternativo, né? Que era o que se espera, né? Do Boto, da sua equipe de scout e tal. A primeira tentativa não foi tão bem sucedida, que é a questão do Juninho, né? Que foi o Juninho. E aí teve a questão da limitação do orçamento também, né? E agora que vai ter uma janela, agora que teve receita, né? Pode ter ainda mais, caso venda o Wesley, é que a gente vai poder ver. Mas fica essas questões, né? Essas dúvidas, né? O Johnston, qual o perfil? Ok, o cara para compor o elenco e tal. É o Carrascal. Aí tem essa questão que o Mauro tá falando, que a gente tá falando aqui desde o começo, né? Parece muito caro, assim. Uma coisa maluca. O cara foi contratado por um valor e agora os russos querem o dobro, ainda estão botando mar. Não, quero garantia, quero isso, quero aquilo. E o Flamengo tá ali, insistindo, batalhando por esse jogador. É isso mesmo? Vale isso tudo? Vale assim, todo esse investimento? É uma coisa, e também fica parecendo uma coisa assim, meio personalíssima, assim, de alguém que gosta do jogador, ou o próprio Boto, ou algum analista, né? Tem um analista lá trabalhando que é fã do Carrascal, acompanha o Carrascal, então a decisão está sendo assim, meio que no gosto pessoal, ou tem análise forte em cima disso para justificar um investimento desse? São respostas que vão vir nessa janela, né? As respostas virão agora, né? E assim, aí num primeiro movimento já tem essa questão do Johnston no meio de um questionamento da diretoria, enfim, tá tudo muito confuso, né? Tá difícil de entender o que vai sair daí, né? E o torcedor tem o direito de ficar preocupado, porque assim, tá precisando, né? Tá precisando de resposta, precisa de jogador decisivo, acabou de perder um jogador que não era decisivo, mas era muito importante, que era o Gerson, né? Capitão, jogador importante dentro do modelo de jogo, né? A gente viu no Mundial, né? Na hora que o bicho pegou, o jogo ficou complicado, ele era um dos poucos ali, ponta firme ali, que não perdia a bola, conseguia dar sequência, acabou fazendo até um gol no jogo contra o Bayern, jogou bem contra o Chelsea também. Então, assim, é uma reposição importante que o Flamengo vai ter que fazer, né? E vai ser como isso aí? De que nível? De que maneira vai ser feito? Então, são muitas perguntas e que está esperando respostas, né? E está precisando de respostas seguras. Tem essa questão do jogador decisivo, né? De que você tem um Arrascaeta com as suas questões de intensidade de jogo, de marcação forte e tal, de disputa física em que ele acaba levando desvantagem. Você tem um Pedro que também se transformou numa grande incógnita, você não sabe o que vai sair dali a partir de agora, né? Se vai continuar sendo um jogador decisivo, como vai se encaixar no modelo do Felipe Luiz. Então, assim, são muitas questões que o Flamengo vai ter que encontrar solução e relativamente rápido, porque no dia 13 de agosto tem um jogo importantíssimo. E que a Arrascaeta não joga, né? Esse jogador, em tese, o jogador decisivo que está conseguindo dar respostas em 2025. Pedro com dificuldades, o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique teve esse lampejo contra o Chelsea no Mundial, mas não vinha bem. E aí? Quem vai... Não tem o Arrascaeta que é o decisivo. Quem vai ser o decisivo? Né? Nesse jogo que o Flamengo vai precisar de gente para decidir, porque é um jogo em casa, na ida, para depois decidir em Porto Alegre. Então, assim, é um momento complicado para o Flamengo de definições. O que for resolvido agora pode definir muito o que vai ser o Flamengo para o resto da temporada. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do
do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.